Só uma questão, como na prática ele consegue observar, né? São essas configurações de prisma de acoplamento. Qual é a ideia, né? Produzir reflexão interna total, tá certo? Que é uma condição inicial, né? Se eu aumentar esse ângulo além da reflexão interna total, eu já tenho uma parte da condição que eu necessito, que é decaimento do lado de lá, certo? Né? Tem um prisma aqui, né? Se você vem com a onda acima do ângulo de reflexão interna total, a onda do lado de lá fica assim, certo? Né? Ela vira uma exponencial decrescente. Se eu boto um filme, né? Então eu vou ter uma parte da solução resolvida, né? Vou ter essa parte já aqui, mesma coisa, continua do mesmo jeito, certo? Então, se eu sintonizar meu ângulo, é possível que eu chegue na condição de ressonância, que é exatamente aquela solução, próximo daquela solução que eu acabei de mostrar, em que isso aqui fica totalmente máximo aqui em cima. Tá? E é de fato o que acontece. Né? Certo? Bom, aí estão os campos, né? Eu posso determinar desses campos, certo? A expressão por vetor de Poynting, né? Ele tem características interessantes, certo? Vou comentar aqui. Aí está a expressão por vetor de Poynting, certo? Aqui está como ele decai, né? Decai no meio 2, fator 2 gama, né? No meio 1. Importante bem, a componente X do vetor de Poynting, né? Isso aqui é um epsilon 1 real, isso aqui é real, certo? Isso aqui é real. Né? Então a componente X do vetor de Poynting é um número real. A componente Z é um número puramente imaginário. Tá? Então não tem parte real na componente Z do vetor de Poynting, ou seja, não tem fluxo de potência na direção Z. Potência ativa. Potência ativa só tem a ver com a parte real do vetor de Poynting. Certo? Então não existe fluxo de potência na direção ortogonal à interface. Só na direção tangencial à interface. Da mesma forma, do lado do meio 1, isso aqui é puramente imaginário, a componente do vetor de Poynting na direção Z também é imaginária. Não há fluxo de potência na direção Z. Tá? Parte real, né? Se fosse calcular a potência que foi, a parte real da integral de superfície, da superfície atravessada, né? Do vetor de Poynting ortogonal a essa superfície. Tá? Mais outra coisa importante. Digamos que epsilon 1 seja o meio não metálico, tá certo? O meio 1 é um meio não metálico, é um meio cujo epsilon é positivo. Então, a componente X do vetor de Poynting é positiva, tá certo? Tá? Tudo aqui é positivo, né? Tá X. Certo? Do outro lado, o vetor de Poynting, né? É epsilon ao quadrado sobre epsilon 2. A componente X é negativa. Então, o vetor de Poynting tem essa característica. Ela tem um lado dele, né? Tem a parte imaginária, certo? Está aqui calculado, certo? Para vocês verem melhor, né? Então, depois tem esse comportamento, né? Positivo do lado 1, negativo do lado 2. Né? Ora, então, se você fosse fazer um gráfico, né, da distribuição de potência dessa onda, na realidade é assim, né? O vetor de Poynting que flui na direção X positivo no lado, digamos, no lado que o epsilon. Isso aqui é uma simulação para ar e metal, certo? Positivo e negativo. Se você fosse calcular a potência que flui dentro do metal, ela flui para o sentido oposto. Certo? Observe o seguinte, né? Deixa eu calcular aqui. A interface, né? Interface. Se você pega uma área aqui fechada, né? E calcula dos dois lados, né? Vamos desenhar, vamos fazer aqui. Tem interface, certo? Você olha, bota uma seção transversal aqui e outra, né? A onda está viajando para cá, tá certo? Isso aqui é o ar, né? Aqui você tem o metal, certo? Eu pego uma outra área atravessada, ortogonal aqui. Isso aqui é metal, né? A onda viaja assim, né? Confinada, certo? Vai-se embora, né? Confinada e oscilando na direção X. O vetor de Poynting, o fluxo é positivo para cá, certo? Se vocês forem calcular, nesse nosso modelo,
Ora, o vetor de ponte não muda em relação a x, né? Ele é o mesmo aqui, é o mesmo aqui. Então, o fluxo de potência aqui é igual ao fluxo de potência aqui. Certo? Então, o que entrou aqui saiu aqui, não teve perda nenhuma, certo? No outro caso, a potência foi assim, ó, no metal, certo? O que entra para cá, sai aqui. Ou seja, não existe nem perda nem ganho. Você não tem nenhuma implicação isso aí. Certo? Agora, a onda está viajando para lá e a potência total que flui, se você integrar nesse perfil aqui, certo? A densidade da potência de flui, não, dá um valor para cá. Para onde a onda está indo. A onda está transportando energia para o lado direito. Então, se você for fazer a integral dessa função aqui, cadê ela? Está aqui. Se você integrar de menos infinito a mais infinito essa função, né, divide em duas integrais, isso aqui tem valores diferentes, não são iguais. Né? As amplitudes, observem que é bem pequenininha no metal, certo? Bem grande no ar. Né? Certo? No lado metálico, que é o Z positivo, o vetor de ponte tem a densidade negativa. No lado do ar, é positivo. Se você integrar isso aqui, dá um valor positivo. Tá? Se você calcular isso aí, vai dar essa expressão aí. Está aqui. Tá? Ou seja, na condição de existência de plano de superfície, vai dar ε2 ao quadrado, que é o metal, menos ε ao quadrado. E ε2 é maior do que ε em módulo, certo? Então isso aqui dá positivo. Né? Então, você prova que a potência que foi é de fato positiva, certo? Mas eu não tenho plano de superfície mais. Acabou, certo? Aí já não é assim mais. A onda já ocupa toda a região, já não é mais uma onda confinada. Certo? Tem uma outra propriedade importante que eu esqueci de falar. Observe essa densidade de potência aqui, certo? Ela é aguda. Essa região de ocupação dessa onda, certo? É da ordem do comprimento de onda, certo? Mais ou menos, né? Certo? O KZ é da ordem do comprimento. Você vai fazendo no plano de superfície, isso aqui dá ordem do comprimento de onda. Então, observe que você pega, se você conseguir injetar luz, certo? Num prisma, e esse está no plano de superfície, você pega uma onda que ela ocupa uma região de 1 milímetro, certo? E injeta toda essa potência transferida para a interface, que ela vai ocupar agora sua lambda, né? Você vai ter um aumento aí de amplitude da ordem, né? De diâmetro, digamos. Né? Vamos só... Aqui não tem nada, é desprezível isso aqui, né? D é o diâmetro do feixe, lambda é o diâmetro, a região de confinamento, certo? Então você vai ter um aumento da ordem de D sobre lambda de amplitude, aproximadamente, certo? Você pega tudo e joga numa região muito menor, né? Então você aumenta, porque é numa dimensão só, tá certo? Então o aumento de potência é da ordem de D sobre lambda, onde D é o diâmetro do feixe, aproximadamente, certo? Se você tem um feixe de 1 milímetro, em digamos, lambda igual a 1 micron, certo? Isso aqui é da ordem de quanto? 10 a terceira. Então você tem aí mais ou menos 10 a terceira vezes, a potência aumenta 1000 vezes, certo? A densidade de potência, né? O campo elétrico quer dizer o quê? A raiz disso, né? A raiz de 1000 que dá 30 vezes. Então você obtém um campo mais ou menos 30 vezes maior o campo da onda que está entrando no seu prisma. Tá? Então, por que isso é importante? Porque você pode observar alguns efeitos, digamos, de fluorescência mais fortes, se você botar as moléculas perto da superfície, sob condições de plano de superfície. Né? Você pode observar efeitos não lineares de forma mais simples, com menos densidade. Você tem um campo 30 vezes maior. Certo? Você pode observar vários efeitos não lineares, podem ser observados se você botar a sua molécula que exibe não linearidade encostada no metal. Você vai ter um campo 30 vezes mais forte em cima daquela molécula. Então, alguns efeitos não lineares podem aparecer. A fluorescência pode ser mais forte ainda, você pode ver melhor as coisas. Sabe? Então, a pessoa usa isso para ver também, né? Para essas aplicações. Né? Tem espalhamento Raman, por exemplo, né? É aumentado por causa disso. Sabe? O pessoal usa espalhamento Raman em superfícies, botando as moléculas na superfície e observando o efeito com menos potência. Tá? Menos potência. Você pode botar uma camada orgânica, né?